Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo, você já sabe, é especial. Muito se avançou nesses anos da redemocratização do país, mas vários problemas na estrutura do Estado e nas práticas políticas também são visíveis, continuam visíveis. As grandes doações privadas nas campanhas eleitorais para todos os partidos contaminam a democracia. Proibir esse tipo de financiamento pode ser um ponto de partida importante para provocar a necessária reforma política no Brasil. Esse foi o tom da conversa que fizemos em outubro de 2015 e que você acompanha de novo agora. Eu já tive no passado uma visão de que eu defendia um mix aí de contribuição pública e privada. Alterei profundamente, porque eu acho que no passado não tinha conseguido enxergar a profundidade que é esse problema, né? Nós não estamos perante um problema qualquer de natureza puramente eleitoral. Não é isso, me parece, na conjuntura atual, né? Eu concordo com a essência do julgamento do Supremo. Quer dizer, o financiamento privado de campanha por empresas, ele possibilita a criação de uma cidadania mais aristocratizada, ou seja, uma cidadania que acaba tendo mais acesso às decisões de poder pelo fato de ter contribuído com o dinheiro do que o restante da cidadania. Isso é um problema grave no mundo contemporâneo. Vamos dizer, já ficou no século XX modelos de Estado, os Estados ditos socialistas, que eram Estados que, através do poder político, acabavam se assenhorando do poder econômico e passavam a ser Estados profundamente autoritários. Uma burocracia que dominava a sociedade de uma forma quase que genocida. Hoje o perigo que a humanidade corre é outro. Acho que o Papa Francisco é um indivíduo que está atento a isso, né? Quer dizer, em que há o risco do poder econômico se assenhorar do poder político, é o que nós temos visto. E certamente no sentido lumaniano, essa corrupção sistêmica que ocorre no interior das nossas democracias, em especial no Brasil, ela significa a criação de um Estado autoritário, onde, por exemplo, num tribunal, o raciocínio jurídico do lícito e ilícito seja superado pelo econômico e não econômico, né? Onde as decisões políticas, que deveriam ser decisões pautadas no interesse da maioria, sejam interessadas em valências ou valores econômicos, né? Então, esse é um elemento muito sério. Nós estamos hoje na humanidade, não é no Brasil, mas na humanidade, com o risco de criarmos pseudo-estados, que na realidade significa o controle imediato do poder econômico sobre a vida, né? E certamente um dos veículos onde isso mais possibilita a ocorrência desse tipo de desvio gravíssimo na vida humana, sem dúvida, é o financiamento privado de campanha, onde é o mecanismo primário pelo qual o poder econômico se assenhora do poder político e o transforma num poder absolutamente autoritário de controle da vida. E um ponto importante é que realmente você está transformando o que é político, e dentro de uma democracia o que é político, o político participativo, excluindo a própria sociedade desse processo de decisão. E aí impõe o econômico não só como uma forma de uma relação de concepção, por exemplo, de um Estado liberal, neoliberal ou um Estado social, mas e sim de perpetuação de poder a partir do econômico, né? E exclui o que é mais importante, a sociedade, né? E transparece isso, setores, quer dizer, nós estamos num momento hoje no Brasil que a relação democrática está chegando ao ponto, e esse é o nosso grande cuidado que a sociedade precisa ter, é que as subversões das ordens constitucionais estão começando a se dar mediante tentativa de fundamentação, né? O argumento jurídico começa a querer se sobrepor à relação política como se o direito fosse neutro, né? O direito não é neutro, todo mundo tem as suas posições. Então nós vemos decisões, por exemplo, quando o Supremo vai julgar, posição do ministro Gilmar Mendes atacando um partido, atacando diretamente, sem fundamentação jurídica, porque quer impor a sua concepção, a sua pré-concepção e o seu pressuposto político, e não só do direito, que é o que é mais perverso. Olha, eu acho que assim, nós temos que ter um pouco eu acho que hoje no país o que é transformador é a temperança, porque nós estamos num momento tão dividido na sociedade, tão irracional, tão afetivo na disputa política, que nós temos que manter um pouco a temperança e a racionalidade. O ministro Gilmar deu um voto excelente na questão lá do porte para uso de drogas, né? Voto excelente, muito melhor do que o voto do Barroso, muito melhor do que outros votos que foram dados lá, né? Nessa questão, acho que a paixão política tomou conta, tem tomado conta das pessoas. Eu vejo gente ultra-racional, equilibrada, bem
estruturada intelectualmente com posições que são de uma evidente afronta ao mínimo de realidade que ocorre, né? Quer dizer, realmente aí eu acho que nesse caso ele abertamente dialogou com o ambiente da política partidária e dessas disputas e não foi um veículo da vontade constitucional, né? Inclusive levantou uma hora, né, do plenário, toma umas medidas meio autoritárias, né, que ele está no órgão colegiado, ele tem uma função política, ele não está lá para fazer o que ele acredita. Ele está lá para representar um órgão superior de Estado, que tem uma certa dignidade, inclusive. Mas o momento no país está muito turbulento. Eu acho que isso é um pouco reflexo desse momento fla-flu que nós vivemos, né? É impressionante. Você tem, de um lado, uma parte da sociedade que você pode trazer o argumento que for em favor de qualquer réu, por exemplo, dessas ações que seja mensalão, por exemplo. Olha, tem que pensar que o sujeito é a priori inocente. Não adianta. Quer condenar e não quer saber. Do outro lado, às vezes você tem escândalos evidentes no governo e que o outro lado não aceita. Não, mas isso não interessa. O importante é combater. Não, como não interessa? Quer dizer, o papel nosso de cidadania é apontar a corrupção e ser contra ela, para beneficiar trabalhadores, os setores mais, vamos dizer, menos privilegiados da sociedade. Não precisa ser corrupto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, quer dizer, são dois lados que degladiam de forma irracional, extremamente afetiva, e que nada contribui para o avanço da nossa democracia. O Miri Gilmar, em vez de tentar se colocar como poder moderador, vamos dizer, dessas disputas no âmbito político, mesmo analisando ele como agente político e agente da política partidária, ele agiu de uma forma inadequada, a meu ver, ao que seja o fortalecimento da democracia. A gente sabe que as campanhas eleitorais no Brasil, até porque era legal, até recentemente, que as empresas doassem. E as empresas doam para todos os partidos, ou pelo menos para todos os grandes partidos, com bancadas significativas. Isso vale para as eleições proporcionais e para as majoritárias, né? Se doam para todos os partidos, essa, digamos, preferência pelo partido do governo na hora de tentar gerar essa situação, digamos, de escândalo político na grande mídia, etc., é um uso político de uma apuração importante, que é aquela que vem da Lava Jato, sabe? Olha, antes de analisar isso, a gente precisa preceder um aspecto. Primeiro, a gente precisa chegar... Quando você tem um financiamento de pessoa jurídica, no caso, você perde a concepção de doação de campanha. Então, você não tem uma doação, eu não dou para o partido A ou o partido B, em razão da coloração política, da ideologia, que eu tenho, me espelho nele, eu tenho preferência. Eu transformo a doação num investimento. É um investimento de poder, né? Então, o econômico, ele está investindo para quem pode chegar no poder. Como eu não quero me contrapor com nenhum, eu faço investimento em todos os segmentos, em todos os partidos. É por isso que você tem o financiamento, o investimento, a doação de todos os partidos. Então, quando você começa a querer subverter um conceito prévio, que é um investimento, né, que é o lado, que a doação privada, doação de pessoa jurídica, não é uma doação e sim um investimento, eu começo a querer subverter uma jurisprudência ou uma interpretação para transformar o lícito no ilícito. Eu creio que existem duas visões fakes, vamos usar a expressão da juventude, que estão aí no momento e que devem ser evitadas, a meu ver, se a gente quiser entender a realidade que está acontecendo sem nenhuma grande paixão. Uma visão de que acha que esse negócio de corrupção contra o governo é secundário, a finalidade é produzir um fato político contra o PT, etc. Tal. Não é. O nível de corrupção que foi pego pela justiça, nunca tinha ouvido isso antes na história do Brasil, é muito grave. A gente não pode perder isso de perspectiva. Nunca tinha havido... A justiça nunca tinha pego casos de corrupção tão graves assim. Ah, mas não pegou porque havia mecanismos de proteção do governo. Não importa por quê, o fato é que não pegou. Mas o fato é que foi feita a investigação pela própria Polícia Federal, que foi uma polícia cuja autonomia e o fortalecimento foi estimulado pelo próprio governo do PT, e pegou corrupções dentro do âmbito do governo petista. Isso é grave, isso não dá para querer botar debaixo do tapete e dizer que isso ocorre por conta de uma mera perseguição político-partidária. Não é isso, me parece. Mas, por outro lado, também não dá para falar que a corrupção no Brasil se iniciou no governo petista. Quer dizer, quando não é verdadeiro, absolutamente isso. Quer dizer, se a gente quiser combater de fato a corrupção, nós não podemos confundir combate à corrupção com combate ao PT, que é o que muita gente faz. Isso é fake. Isso aí você vai combater o PT, tirar o PT do poder, a corrupção vai continuar ocorrendo até de forma mais tranquila, porque nós não vamos ter uma mídia contra o futuro governo de oposição que escrutine tão intensamente o governo
como é feito com o atual governo do PT. Agora, por outro lado, como eu falo, também o PT quer usar dessa escrutinação da mídia como justificativa. Não, ser escrutinado é natural da democracia. O PT não deveria estar surpreso, o governo do PT, de estar sendo tão escrutinado quanto está. A rigor, ele se predispôs a isso na sua história de 30 anos. Né? Então, ele não tem que estar surpreso com isso. Né? O que ele tem que cobrar é, quando voltar à oposição, cobrar que a mídia escrutine o futuro governo de oposição tanto quanto está escrutinando ele. E agora, a saída para esse tipo de encrenca do ponto de vista do financiamento de campanha privada é mesmo financiamento público, ao fim e ao cabo? Porque Pedro falou, olha, eu cheguei a ser a favor de um mix, tal, mas um financiamento público em que termos? Olha, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o valor e a quantidade, assim, o valor financeiro da campanha está extremamente alto. Né? E isso vem em todas as campanhas. O preço do voto, né? O preço do voto é muito alto. Eu, particularmente, tenho chegado, a partir desse meu estudo, a essa conclusão de que o financiamento público, da forma como a França está fazendo, é uma saída muito boa. Por quê? Porque o Estado não antecipa, ele te ressarce. E aí, esse ressarcimento tem regras específicas. Então, não é tudo que vai ser campanha. Né? Então, não adianta você contratar, por exemplo, dentro da sua campanha, você vai contratar, sei lá, um terceirizado e falar, isso é gasto de campanha. Não, isso não vai ser gasto de campanha. Gasto de campanha, para eles, é o que leva à possibilidade de ganhar o voto, é o que atinge o eleitor. O que está subjacente a isso não é gasto de campanha. Então, você tem a necessidade do partido buscar financiamento. Mas nós temos que ter uma clareza democrática, que o que é político tem que ser discutido na política. No Brasil, com a cultura política que a gente tem, só acabar com o financiamento privado é suficiente, porque, por exemplo, na falta de recursos suficientes para financiar campanhas, chegar ao poder, o Caixa 2 não vai virar um caminho mais ou menos fácil. É isso que a opinião pública leiga, pelo menos, olha e fala assim, legal, acabar com financiamento privado, no entanto, é capaz da gente ver crescer o Caixa 2, embora já haja no Congresso projetos tramitantes para criminalizar o Caixa 2. Mas a gente só fechar a torneira do financiamento privado é suficiente, ou um financiamento público tem que ser grande o suficiente, né? Tem que ser, ou a gente tem que mudar a cultura política. Eu creio que, com certeza, mudar a cultura política. Fazer campanhas mais baratas. Portanto. Mas eu acho que tem mecanismos jurídicos que a gente pode usar assim. Não pode se desprezar essa ferramenta da sociedade. Não é, vamos dizer, endeusá-la, mas também não é desprezar. Por exemplo, eu acho que certos tipos de gastos de campanha, a gente poderia elencar vários aqui, poderiam ser simplesmente vedados. Quer dizer, a lógica da campanha tem que ser uma campanha simples, tem que acabar com a figura do marqueteiro. Acho que esse é o cara a ser combatido, e não como pessoa, nem como atividade em si. Mas essa figura tem que ser... para outros produtos, né? Tem que ser excluído da política, essa figura do marqueteiro. Nós temos que encontrar, e isso é possível fazer em termos de você regrar, não apenas de onde vem o dinheiro, mas como ele é gasto. Exato. Ou seja, regrar o gasto. E só para colocar, assim, o financiamento público não vai eliminar a corrupção, né? Porque corrupção é do ser humano, né? É como o texto. Né? Não adianta eu querer a interpretação, não é o texto que impede o ilícito, claro. Né? Até porque se fosse o texto, é quem o interpreta e o que o aplica. Né? Então, mas, tanto que no exemplo, vou te dar um exemplo, na última eleição, Sarkozy foi pego com Caixa 2. Né? E é financiamento de... Agora, o financiamento... Sarkozy na França foi pego com Caixa 2 e foi condenado a devolver o dinheiro, porque quando as suas contas na França não são aprovadas, além de você não ter o ressarcimento que você gastou, você é imputado uma multa de 2 vezes o valor do limite do gasto. Então você tem qual o mecanismo? Eu estabeleço um teto de gasto para todo mundo igual, que aí não vai depender... Hoje, no Brasil, quem faz é o partido. E o partido faz a partir do que ele sabe que vai vir a receber dos recursos financeiros. Né? Então, se você bota um teto, estabelece as regras do que é campanha e do que não é financiamento de campanha. Do que é financiável, portanto. Ou não. Você diminui o preço, diminui o custo e traz uma igualdade. Pode vir a ter Caixa 2? Pode vir. Mas vamos tratar isso como político. Né? Quando o Sarkozy, por exemplo, na França, foi condenado e pagou a multa, mais de 400 mil euros de multa, ele foi para a televisão, em nome do partido dele, pedir para os seus filiados contribuírem ao partido para eles pagarem a multa. Né? E isso não foi considerado nem um ato irracional ou absurdo. Corrupto, etc. Como você vai, um partido aqui vai e pede dinheiro, fica achando, como é que
um partido está pedindo dinheiro para o filiado, né? Então, problemas políticos têm que ser tratados como problemas políticos. De todo modo, um dos argumentos mais fortes da oposição é que o que a gente vai fazer é colocar o Caixa 2 para debaixo do tapete, vai colocar o ilícito para debaixo do tapete e ter que, de novo, remar muito tempo até conseguir, de novo, descobrir os esquemas da corrupção eleitoral, até em outro momento ter uma nova lava-jato, digamos, para poder encontrar as formas criativas que os políticos vão inventar para se financiar e que as empresas vão inventar para tirar proveito, enfim, da sua contribuição eleitoral. Pedro, como que você vê esses argumentos da oposição a quem defende o fim do financiamento nós privado? precisamos entender o que é factoide do que é o real debate que ocorre no país, né? Quer dizer, o Supremo decidiu claramente uma decisão de fundo. Ele diz que financiar a campanha por empresa ofende certas cláusulas pétreas da Constituição, certos direitos fundamentais, o princípio da igualdade, por exemplo. Então, pode aprovar a medida que for, a PEC que for, ela é inconstitucional. Vai bater de novo no Supremo e vai ser rejeitado. Isso é só mecanismo para criar factoide. Caixa 2 existe mesmo com o financiamento de campanha privada. E nós acabamos de ver isso no caso do Mensalão. O Delúbio foi lá e assumiu que produziu o Caixa 2 pelo PT, né? Mas a gente sabe que em todos os partidos isso ocorre. O Caixa 2 ele é um fenômeno que não vai deixar de existir, não tem que ter ilusão com isso, né? Na França mesmo ocorre no mundo inteiro, né? Aqui nós não vamos ser uma exceção. Só que tem uma diferença. Se nós tivermos financiamento público, nós vamos ter condição de estabelecer que o Caixa 2 é crime. Aliás, isso era uma grande contribuição que o Congresso podia fazer e não faz. Tornar o Caixa 2 crime. Né? E aí, há projetos nessa direção. Dessa direção. Congresso, se for né? aprovado, eu acho uma grande contribuição. Porque daí é o seguinte, qualquer gasto feito fora da verba pública, controlada pelo público e pelos órgãos de controle, é crime. Fica muito mais fácil do que hoje você controlar o Caixa 2, porque hoje o Caixa 2 vem misturado com o Caixa 1. A empresa dá um por dentro e um por fora. Nós estamos vendo isso nas investigações que estão ocorrendo. Quer dizer, fica muito mais difícil você detectar e identificar o Caixa 2. Não, Agora, a partir do financiamento público, não. Qualquer gasto feito com dinheiro que não seja dinheiro público é crime. Ou pode ser crime se a Câmara aprovar esse projeto. Dinheiro público e dinheiro de pessoa física. Dinheiro né? de pessoa física. Até claro. 10% da sua renda no ano anterior. Mas cuja etc. significação econômica, como seu objetivo, é muito pequeno. Sim, né? Quer dizer, sim. Então, eu acho assim, quer dizer, agora, achar que nós vamos ter qualquer medida legislativa, inclusive financiamento público de campanha, como o panegírico, a bala de prata, a gente tem essa mania no Brasil de achar que tem uma bala de prata que vai acabar com o nosso problema, nós vamos virar um paraíso de sociedade. Não, nós vamos continuar basicamente com os mesmos problemas. A gente só vai ter um pouco mais de instrumentos de combate à corrupção. E corrupção nós vamos combater quando mudar a cultura brasileira, a gente vai começar a ter grandes avanços nisso, nesse sentido. Pois é, com o Congresso mais conservador desde a redemocratização, a representatividade política dos brasileiros anda enfraquecida. É preciso promover reformas capazes de aproximar os representantes dos representados. Mais do que isso, é urgente pensar em maneiras de ampliar a interatividade entre os vários níveis do governo e a população, aprofundar a democracia com participação direta da população. Por um país mais próspero, uma sociedade mais igualitária e um regime mais estável, melhor e mais justo para todos. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui nesse programa especial. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.